A escola empresa e seu gerenciamento num mundo cada vez mais competitivo. Essa é a abordagem principal desse nosso momento, onde temos que, logo de início, colocar aspectos por que nós chamamos empresas educacionais e instituições educacionais. Há um uso como se fossem sinônimos, as instituições como se fossem todas as instituições, mas na realidade, juridicamente, empresa é entidade com fim de lucro, instituição é sem fim de lucro. Então, nós não temos uma instituição educacional com finalidade lucrativa. Nós temos uma empresa educacional que tem fins lucrativos e mantém o colégio, mantém a faculdade, o centro universitário, a universidade, o curso livre. Mas é importante que a gente coloque isso porque, tradicionalmente, passou a se chamar, por exemplo, no ensino superior, todo mundo como instituições de ensino superior. E por que isso? Porque até algum tempo atrás, todas as instituições que atuavam na educação superior, universidades, centro universitário, faculdades, tinham que ser sem fins lucrativos, mantidos por fundações ou associações, no caso de entidades privadas. E tem o poder público, que aí é uma outra estrutura. Mas o que nós tivemos na mudança de uma legislação, já tem algum tempo, passou a ser possível que as instituições chamadas assim, de ensino superior pudessem ter finalidade lucrativa. E aí muitas se transformaram em sociedades com fins lucrativos, sob forma de sociedade anônima, sob formas diversas, até sobre firmas individuais, empresas individuais, que são mantenedoras. Mas, na realidade, a entidade mantenedora ou é empresa ou é instituição. E a entidade mantida, a instituição mantida, é uma organização educativa que pode ser uma escola de educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, curso livre, universidade corporativa, chamada assim algumas organizações, mas são organizações que não têm personalidade jurídica. Quem tem personalidade jurídica é a mantenedora, ou seja, tem CNPJ. As outras não têm o estatuto, não é registrado, você pode ter um estatuto, mas não é registrado como pessoa jurídica. Você pode registrar em cartório de título de documentos, mas você não tem uma constituição desse princípio. Então esse é um ponto inicial que a gente queria colocar com vocês. E aí olhar o seguinte, quer com fins ou sem fins lucrativos, a organização tem que ter resultados financeiros. São raríssimas as organizações que podem se manter sem ter essa preocupação se for da iniciativa privada. Você pode até ter uma fundação que deixou um fundo patrimonial excelente e a fundação custeia tudo, você não tem preocupação se vai ter superávit ou déficit, chamado assim lucro ou prejuízo, se fosse entidade comercial. Mas o que nós temos que convir é que 99% das instituições, mesmo as que não têm fins lucrativos, tem que ter um break-even, tem que ter um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, o que é? É a receita versus despesa. Você tem que ter, no mínimo, aí um 0 a 0. Você pode não ter resultados positivos, mas você também trabalhar no negativo, até se justifica no início. E aí nós notamos muito as primeiras atividades, normalmente não são lucrativas. Então, como é que surge uma instituição, uma empresa educacional? Normalmente surge ou por um grupo que resolve criar uma entidade ou por estrutura familiar, que também é muito comum na escola, especialmente na educação básica. Pessoas se reúnem e resolvem criar uma escola. No primeiro ano, segundo ano, normalmente não dá resultado positivo. Tradicionalmente, pesquisas mostram que um grande número de empresas quebram no primeiro ano, ou seja, não passam para o segundo ano. Então, tem dados estatísticos, e nós vamos mencionar isso um pouco mais à frente, mas que mostra que a instituição, se sobreviver 1 ano, 2 anos, ela já é vitoriosa. E, às vezes, mesmo com resultado positivo, ela deixa de funcionar. O índice de mortalidade de empresas é muito grande e tem razões diversas. Mas, partindo do princípio que a instituição
cresceu, e aí você tem uma fase, que é a fase, nesse material didático que nós vamos disponibilizar, vamos mostrar que é a fase de crescimento da instituição. Então, ela cresce, expande, começa a ter áreas de atuação diferentes, às vezes abre uma outra unidade, às vezes aumenta o segmento da sua educação infantil, passou a ter o fundamental, passou a ter o médio, a instituição tem o fortalecimento, ela abre essas frentes e vai se tornando uma organização estruturada, bem administrada. Agora, uma coisa que é fundamental e um modelo que precisa ser colocado é que muitos instituidores, eles obviamente vão deixar a instituição por morte ou por saída da instituição, e tem uma fase difícil, que é a fase de deixar de ter os instituidores. Então, você tem a fase da transformação para que os sucessores, familiares ou não, deem a sequência no processo de desenvolvimento da instituição. E a instituição vai crescendo, a empresa vai crescendo até atingir o ápice. E o que marca um início de uma queda? Quando você perde a criatividade. Tá? A criatividade é fundamental ser sempre mantida. Se você está forte, mas se você perdeu criatividade, você começa a cair nesse tobogã. Tá? É óbvio que você pode ter recuperação, mas se você entra nessa fase de dizer cada um por si, todos se culpam, tal, isso o problema não é meu, o problema piorou porque foi problema do tal segmento, foi problema disso, daquilo, tal. Começa a existir quedas e aí você corre o risco de ter aquele princípio que todos se culpam, ninguém é responsável, perdeu criatividade, cai receita e a empresa acaba muitas vezes encerra porque ninguém está comprometido com ela. Óbvio que você tem a possibilidade de subir, mas você tem que ter sempre processos nesse sentido, de recuperação, de fazer sempre um acompanhamento. Agora, como é que se administra uma empresa, uma organização? Você tem que ter um diagnóstico permanente, e esse diagnóstico que dá a base para você ter um plano estratégico. As pessoas usam, às vezes, erradamente o nome de planejamento estratégico como sinônimo, mas, na verdade, planejamento é uma ação. Você tem um plano estratégico e esse plano estratégico é que vai definir um período de, no mínimo, 5 anos. Você não pode ter um plano para o ano que vem. Você pode ter, sim, um plano operacional para esse próximo semestre. Mas o plano estratégico, ele tem que ter uma duração de mais longo prazo. E, óbvio, que você tem mudanças. Você não vai ter aquele plano, você modificou em função de fatores novos que surgiram. Mas você, pelo menos, tem um roteiro, você tem uma linha, é que nem uma viagem. Você vai fazer uma viagem, você tem um roteiro. Você pode cortar aqui, sair ali naquela estrada, entrar na outra e tal, mas você tem um roteiro de onde você sai e de onde você quer chegar. E o que é importante é que você, observando esse processo, você acaba buscando a necessidade de acompanhar vários fatores. E esses vários fatores que vão desde o processo de expansão, o processo, às vezes, de redução. Você tem que analisar custos, você tem que analisar inadimplência, você tem que analisar rendimento de pessoal, uso de tecnologias. Você tem uma série de fatores de marketing que é fundamentalmente importante, mas você tem que ter sempre o diagnóstico, ter o plano, ter a capacitação dos profissionais que atuam. Além da capacitação, você tem que ter também a requalificação. Não adianta você capacitar e você não requalificar. E você tem que ter um processo permanente de avaliação. São os ciclos avaliativos que acontecem em qualquer organização. Então, nós temos que observar a administração empresarial de uma escola, de uma faculdade e tal, e tem sempre os mesmos critérios. E você tem que ter uma abordagem como a escola-empresa. Ou seja, então, mesmo que não tenha esse conceito de empresa, ele tem que estar trabalhando nesse sentido de ser uma organização bem administrada. E você tem todas as entidades são administradas. Umas são bem administradas, outras são razoavelmente administradas, outras são mal administradas. E às vezes funciona, cai qualidade, etc., porque a administração é ruim. Não adianta você trabalhar
melhorando só a sala de aula, ou seja, a capacitação docente, melhorar equipamentos e tal. Você tem a atividade meio, que é a gestão, que é fundamentalmente importante. Nós temos que convir que a espinha dorsal é a atividade meio, é a gestão. E a atividade fim, ela vai ser uma decorrência. Você pode ter escolas excelentes, mas que você não tenha resultados excelentes. Está tudo certo, mas ele não foi bem. E se não foi bem no resultado, não foi bem numa imagem, não foi bem, isso traz realmente situações complexas. Nós vamos fechar esse primeiro aspecto e disponibilizar para todos que participam dessa nossa jornada alguns subsídios complementares que permitirão o estudo e o aprofundamento de cada um dos tópicos. E nós temos aí no guia do diretor, que é um guia prático do diretor, que é orientado, traz fatos relevantes. E temos um fato novo, que é o fato de aprovação pelo Conselho Nacional de Educação da matriz curricular para o diretor de escola. O Conselho Nacional de Educação aprovou um parecer que caminha na direção de uma resolução, que vai ser aprovada, vai ser publicada, no sentido de ter a matriz de competência do diretor. E é importante que você tenha, porque tem fatos novos, você tem aspecto da educação domiciliar, você tem aspectos que são oportunidades que acontecem no dia a dia, você tem que tentar trabalhar dentro desse cenário. Então, vamos dar essa recomendação para todos vocês, que aprofundem. A instituição, empresa ou instituição tem que ter resultados positivos, qualitativos, quantitativos e econômicos financeiros.